Nós vamos continuar falando de Apocalipse, não é verdade? Quem foi que teve a revelação? Aonde é que ele teve? Fátima. E por que Deus deu a revelação a João Batista? Porque era o fim dos tempos. Era o fim, era naquela época, não era o fim dos tempos, mas que era para igrejas se prepararem para os fins dos tempos. O que é a igreja? Quem é a igreja? Nós somos a igreja de Cristo na terra. Lucas, o Lucas voltou, gente. Amém? Trouxe o violão dele aí, né, Lucão? E o Lucão vai estar ali participando com a gente aí. O Lucas toca o violão, né? Fica de pé aí, Lucas. O pessoal está perguntando quem que é o Lucas. O Lucas é aquele ali, né? Seja bem-vindo. O Lucas está com o irmão dele também. Como que é o nome do seu irmão, Lucas? Como? Wendel. Seja bem-vindo, viu, Wendel? Amém? Queridos, então nós estamos falando de Apocalipse, falando das igrejas que receberam as cartas, as 7 cartas, né? Então, assim, quem recebeu a revelação nós sabemos já que foi João Batista. Que aconteceu que ele escreveu as cartas para as 7 igrejas. Nós estudamos a primeira igreja, que foi a igreja de Éfeso. Agora, na semana passada, nós estudamos a de Esmirna. E hoje vai ser a igreja de Pérgamo. Igreja de Como que é o nome dessa igreja? Pérgamo. Qual foi a estratégia do diabo na primeira igreja? A igreja de Éfeso. A igreja era muito bonita, mas não tinha o primeiro amor. A igreja era muito bonita, mas não tinha o primeiro amor. Então a estratégia era o quê? Que o povo se preocupasse com a aparência. Que tinha que ter uma igreja bonita, que tinha que ter um espaço legal. Essa foi a primeira estratégia. Só que aí o Espírito Santo dá uma palavra e o profeta vai lá e traz a revelação e a igreja ela se transforma. Ela volta para o primeiro amor. Na segunda igreja, fala do quê? De perseguição. Perseguição, cara. A igreja foi muito perseguida. Foi muito perseguida por quem? Pelos romanos. O povo perseguia, eles batiam em cima. Eles queriam acabar com a igreja. A estratégia deles era de disseminar a igreja. O que é isso, Júlio? Era destruir. Era eliminar. É que a igreja não existisse mais. Essa era a estratégia de Satanás. Só que ele viu que quanto mais ele batia na igreja, quanto mais eles perseguiam a igreja, o que acontecia? Mais ela crescia. Mais ela aumentava. Quanto mais o povo batia na igreja, mais a igreja crescia. Para poder derrotar os romanos. Mais a igreja aumentava para poder derrotar os romanos. Só que na igreja de Pérgamos, o diabo fala assim: meu Deus, não adianta eu continuar batendo nessa igreja, porque eles não vão parar, eles estão crescendo, eles estão evoluindo. Cada dia que eu bato neles, mais eles crescem. Eu vou ter que mudar a estratégia. E aí ele usa uma estratégia chamada contaminação. Quem sabe o que é contaminação? Infectar a pessoa para ela ser chamada. Contaminação, olha o que ele falou: infectar as pessoas, né, para que elas sejam más. Quem sabe o que significa contaminar? Outra opinião. Passar alguma coisa para a pessoa. Contaminação, o que é contaminação? Quem é que já pegou gripe? Catapora, gripe. Eu já peguei catapora. Catapora. A gripe, ela é um vírus, né? E aí ela contamina o seu organismo. Ela entra nessa bactéria que tem, sabe, essa bactéria, e ela vai e vão fazendo outras bactérias. Então a igreja de Pérgamos, ela foi contaminada. O povo tinha estratégia para contaminar essa igreja. O diabo, ele falou assim: bom, perseguir não adianta, tirar a atenção dele para que eles possam ter uma igreja bonita também não vai adiantar, então eu vou contaminar. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Sim. Olha só, vamos fazer uma comparação hoje. Isso daqui é a igreja, né? Tá bonitinha, redondinha, tem até um plásticozinho aqui, não é mágico, tá, pessoal? Parar um copinho aqui, tem um plástico aqui, ó. Tá? O que acontece? Aqui dentro tem um veneno. Se eu despejar esse veneno aqui dentro e der para vocês tomarem, o que vai acontecer? A gente vai morrer. Vocês vão morrer. E era isso que eles queriam fazer com a igreja. A igreja estava bonita,
A igreja estava bela, a igreja estava formosa, mas eles queriam contaminar a igreja. E que veneno era esse que eles queriam colocar dentro da igreja? Pra matar. Eu sei, mas qual era o veneno que eles queriam colocar? Verde. O pecado do quê? Né? O povo queria contaminar a igreja, né? Através de um veneno. Comércio. E o veneno era, sabe qual é? O veneno que hoje faz parte das nossas vidas, que está hoje no dia a dia. Qual é? Contaminar a igreja. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês Em Apocalipse. em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. 2:12. 2:12. Quem está com a sua Bíblia? Ninguém, né? Graças a Deus vocês não trouxeram a Bíblia, né? Vocês estão com a Bíblia de vocês lá na mala. É. Diz assim, ó, o anjo da igreja de Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada De fogo. de 2 gumes. Quem sabe o que é a espada de 2 gumes? É assim. Uma espada com 2 pontas. Quando vocês falarem espada de 2 gumes, ela tem 2 cortes. Tanto corta para um lado, quanto corta para o outro. Não, ela é uma espada normal, só que 2 gumes, ela tem corte para um lado. Quem já viu a faca? A faca tem só um lado que corta, o outro lado é sem. Ah, espada? Então quando fala espada de 2 gumes, é uma espada afiada tanto para um lado quanto para o outro. Você pode cortar ela assim ou ela assim. Ah, conheço. Né? Então, se você enfiar uma espada de 2 gumes em algo, ela vai cortar para os 2 lados. Né? A faca não, se você enfiar a faca numa garrafa, você consegue abrir a garrafa só do lado que tem corte. A espada de 2 gumes, você enfia a espada assim, tanto você pode cortar para cá, quanto você pode cortar para cá. Né? Então a igreja de Pérgamos era uma igreja que tinha a espada de 2 gumes. Tanto elas eram tão boas, a igreja, que ela cortava tanto para um lado quanto para o outro. Elas faziam as coisas, essa igreja de Pérgamos fazia as coisas boas. Só que a estratégia de Satanás era contaminar a igreja. De que forma nós, igreja, somos contaminados? Pecado. Através do pecado. Quando eu falar de veneno, não estou falando de algo mortífero. Não estou falando de veneno que você vai pegar um veneno de rato lá e dar para alguém ser contaminado. Não. Quando a gente fala de contaminação aqui, nós estamos falando de uma contaminação espiritual. Que as pessoas são contaminadas espiritualmente. Por exemplo, o Guilherme é um cara de Deus. Só que eu pego o Guilherme, que ele está com bastante sono, e ele não está nem conseguindo ficar de pé. Né? E eu falo para ele assim: Guilherme, esse negócio de igreja aí é só de trouxa, coisa de bobo. Entendeu? Eu estou fazendo o que com o Guilherme? Contaminando. Estou contaminando o Guilherme. Com o quê? Com pensamentos errados. Com atitudes erradas. Com negativismo. Falando, que nada, irmão. Ó, é o seguinte, esse negócio de ir na igreja aí, esse negócio de vigília, de passar a noite, de ficar lá, tem muito barulho. Esse negócio de vigília aí é muita loucura para minha cabeça. Larga a mão, eu não vou. E o povo da igreja de Pérgamos, eles começaram a receber essas informações. Eles não podiam mais, eles não deveriam continuar sendo quem eles eram. Ele fala assim, a carta de igreja, aí o anjo da igreja eu escreva essa igreja que tem a espada de 2 gumes, que tanto corta para um lado quanto corta para o outro. Eu escrevo. Ele tinha uma preocupação. Alguém aqui já recebeu uma carta de aviso? Hã? Você já recebeu uma carta de aviso? Nunca ninguém recebeu uma carta de aviso? Ninguém escreveu para o papai assim, ó: nós avisamos que na igreja, escola, tal dia, tal hora vai ter. Isso é uma carta de aviso. Você leva para o seu pai assinar. Então, quando João Batista ele escreve a carta, é uma carta de aviso. Avisando que a igreja estava passando por perigo. E o que nós estamos fazendo nessa tarde de hoje é ministrar o coração de vocês e falar assim: olha, fiquem atentos, vocês podem estar correndo risco, vocês podem estar em perigo. Perigo do quê? De ser contaminado. Era isso que era a função de João Batista: escrever a carta para que o povo soubesse que eles estavam passando por perigo, que eles estavam correndo risco. E aí, quando eles escrevem essas cartas, nós vamos escrever aqui, nós vamos ver que eles mudam a estratégia, né? Cada vez que eles pegam a estratégia, eles vão colocando ali dentro ali o quê?
Contaminação. Veneno. Vocês conseguem ver? Isso daqui é óleo. Vocês estão vendo a bolinha lá embaixo? Quem consegue ver as bolhas lá? Ó? Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver perfeitamente? Hã? Conseguem, né? Por quê? A contaminação, ela não é do mesmo material que a igreja é formada. Olha lá, ó. Não parece um refrigerante com um monte de espuminha assim? Parece. Um monte de bolinha. Por que vocês estão conseguindo ver isso aqui? Porque não é igual. Se eu pegasse um pouco desse óleo, colocasse num copinho e jogasse aqui, vocês iam conseguir ver essas bolhas? Por quê? Porque era igual. Agora, se eu pego um veneno, igual eu joguei aqui, vocês estão vendo as bolinhas descerem devagarzinho? É assim o veneno. Você consegue perceber, você consegue sentir, você consegue ver. E foi o que o povo fazia com aquela igreja. Eles jogavam veneno nas informações. Pessoal, senta direito, senão vocês vão dormir. Vocês estão muito deitados na cadeira. Se vocês não sentarem direito, eu sei que vocês tiveram uma noite aí bastante agitada, então senta direito. Tá? Senta direito. Senão na semana que vem nós vamos perguntar qual que foi a igreja. Não lembro. Então senta direito. Fica numa postura legal aí, senão vocês vão dormir. O sono ele pega a gente de surpresa. Né? Já tem um monte de gente com o olhinho pequeno aí já. Então senta direito aí, tá bom? Japonês, né? Tá mais para cobrir isso aí. Então vocês viram aqui o veneno aparecendo na igreja? Sim. Quantos de nós não somos atingidos por esse veneno? Quantos de nós não recebemos esse veneno nos dias? Todos os dias nós somos acometidos disso. Eu quero falar para vocês, a Pérgamo, a igreja de Pérgamo, ela era a capital da Ásia. Essa igreja, de fato, existiu. Ela ficava na capital, até hoje ela existe, ela ficava na capital da Ásia. Era uma igreja verdadeira, uma igreja latente da Ásia, isso, da Ásia. E as outras? Quanto tempo? Há 606 anos antes de Cristo já existia essa igreja. E aí João Batista tem a revelação. Ele vai lá e fala, olha pessoal, se você vamos continuar a leitura no capítulo 2, na terra, aqui na terra. Amor, lembra a gente aqui, por favor? Você tem essa aí? Tem. Já está na aplicativo, ó. Romanos, Apocalipse 2, do 12, pode ler o 12, o 13, o 14. Escreve ao anjo da igreja de Pérgamo, aquele que tem a espada aguda de 2 filhos. Ele fala, escreve. Ele está dando o quê? Uma ordem. Para quem? Para João Batista. Ele fala, escreve a igreja de Pérgamos, aquela que tem a espada que corta para os dois lados, a espada de 2 gumes, e diz, eu conheço tuas obras e onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome, não negastes a minha fé, mesmo nos dias em que antigas, minha testemunha fiel foi morto entre vós, onde mora Satanás. Mas tenho umas poucas coisas contra ti. Tens aí aos que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a pôr tropeço diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. pode ler o outro. E também tens aos que seguem a doutrina dos nicolaítas, aquele eu odeio. Quem que ele odiava? Os nicolaítas. Quem que são esses? Nicolaítas era um povo, era uma tribo. O que é tribo? Tribo é um grupo, é um lugar de pessoas. Nós aqui podemos falar que nós somos uma tribo. Igualzinho. Não, quando fala de tribo não é de índio, né? Era um grupo que tinha uma costumes, era um povo que eles moravam em um lugar e tinham costume, eles tinham uma cultura. E os nicolaítas, eles eram homens inteligentíssimos e mulheres inteligentes. Sabiam muitas coisas. E por conta deles saberem muito, deles terem um conhecimento muito grande, eles humilhavam as pessoas. Eles humilhavam demais.
Por exemplo, assim, eu perguntar, você sabe o que é óleo de mandacterai? Não? Não sabe? Quem sabe o que é óleo de mandacterai? Não sei. Óleo de mandacterai, quem sabe o que é? Vocês não sabem nada, viu? É tipo de Eu que óleo. sou inteligente, vocês não sabem nada. Você sabe o que é óleo de mandacterai? Você sabe, Lucas? Ih, vocês não sabem nada. Era assim que os nicolaítas faziam. Eles eram homens inteligentes. Só que eles usavam a inteligência deles para zombar as pessoas. Somente para zombar, para tirar sarro. E Deus odiava esse povo. E eles eram um grupo que começou a contaminar a igreja. Eles começaram a trazer, tanto eles quanto a doutrina de Balaão. Eles pegavam comida consagrada aos deuses e serviam para as pessoas comerem. A ponto do que? Disso entrar dentro da igreja e acabar com a igreja. Eles queriam acabar, destruir. Imagine você, eu ou você, comer uma comida cheia de veneno. O que vai acontecer? Morrer. Nós vamos morrer. E essa era a intenção que o diabo tinha. E ele colocava tanto no coração de Balaão, do povo de Balaão, e também no coração dos nicolaítas, no coração dos romanos, para que eles comessem comidas consagradas aos deuses, a fim de que eles fossem contaminados, para que essa igreja pudesse ser destruída, acabada. Ele tem êxito nisso? Ele consegue cumprir isso? Hã? O que vocês acham? Não. O nome do imperador daquela época, alguém quer saber o nome dele? Hã? Era um era Constantino e o outro era o? Olha esse nome, parece nome de remédio. Diocleciano. Parece escola, mas Diclociano. É Diocleciano. 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 É nome de remédio. Parece que falando Diclociano. Você pode comprar um Diocleciano lá para mim? Estou com dor de cabeça. Não. Era nome de remédio. Então, queridos, olha só. Nós não vamos estender muito, tem um monte de gente dormindo. Eu tô nessa posição para dormir. Você está nessa posição para não dormir. Então eu quero que vocês, olha só, a gente não vai trabalhar muita informação para que vocês não fiquem voando e depois vocês falarem, não sei de nada. Então assim, a igreja, qual nós estamos falando hoje? A igreja de Pérgamos. Qual que era a missão do diabo na igreja de Pérgamos? Contaminar. Para quê? Para acabar com a igreja. Destruir. Pegar um calhão. Destruir a igreja. A pessoa falar. Eles tinham essa missão, destruir. Através do quê? Da alimentação, gente. O que eles mais faziam naquela época era comer comida consagrada. Acorda a Jennifer, senão ela não vai entender. Eu posso dormir. Quem sabe o que é Cosme e Damião? Profeta. Hã? Profeta. Não. Olha só. Existe? Pode falar. Cosme e Damião, eles eram dois demônios. Eles se transformavam. Não, eles eram, não, eles são ainda até hoje, porque eles estão aí, né? Eram demônios mirins. O que é mirim? Crianças. Eles, quando eles abaixavam no terreiro, Cosme e Damião, eles pegavam os homens adultos e os homens adultos começavam a brincar no chão igual criança, de carrinho. Usavam fralda. Isso lá no terreiro. Porque eles têm uma missão. Qual que é a missão dele? Ele ainda até hoje, os demônios, tem um dia de São Cosme e Damião. Então vocês têm que ficar atentos. Vai chegar um dia no ano que é consagrado a Cosme e Damião. E é agora dia 27 de setembro. Dia 27 de setembro. Ó, quando nós voltarmos do encontro, 2 dias depois, vai ser o dia de São Cosme e Damião, numa terça-feira. O que acontece no dia de São Cosme e Damião? O povo distribui comida. Bolachinha, pipoca, balinha, docinho. O povo passa na rua, para o carro, assim, vem aqui pegar. Aí o povo pega, aí você faz aquela fila. Aquilo ali é comida consagrada.
É a mesma coisa que a igreja de Pérgamos comia, que era comida consagrada aos deuses. Tá me entendendo? Eu tinha um projeto, tá como falou. Eu tô com um projeto que eles, todo ano, eles fazem as costas da minha, eu sabia, eles fazem um ano de 12, sabe, explicando pra todo o pessoal lá da rua. E tipo, eu não deixava participar, eles estavam bravos, Então, Cosme é um demônio e Damião é outro. E eles são demônios meninos. E eles trazem contaminação. Aquilo ali é algo consagrado. Eles consagram aqueles alimentos, aqueles doces, eles consagram as balinhas, eles consagram tudo e vai e te entrega. A fim do quê? De Cosme e Damião serem celebrados. Isso é a missão deles. Essa é a vontade. Só que para aquela comida não tem veneno, pessoal. Não é veneno de rato, não é veneno lá. Você não está tomando veneno, não está comendo veneno. Mas ela é consagrada. É a mesma coisa que se fosse algo consagrado. Oi? É algo que são comidas consagradas a deuses. Que deuses que são esses? Cosme e Damião. Mas na época da igreja de Pérgamos, existia uma consagração, e essa consagração tinha um fundamento. Qual que era o fundamento? Contaminar aquela igreja, para a igreja ser paralisada. Você já viu uma pessoa que, o pastor Ednei já deu testemunho dele. Um belo dia, tinha uma garrafa de quiboa debaixo da pia da casa dele. E aí ele foi e tomou aquela quiboa. Ele disse, quem estava no culto de domingo que o pastor Ednei deu esse testemunho? Alguém de vocês lembra? Hã? Não, foi no culto de domingo. E hoje ele tem um pouco de dificuldade para falar, não sei se vocês perceberam. E às vezes ele... Foi de boa? Ah, naftalina. Então ele pega, então vamos lá, vamos mudar, não é mais que boa, gente. O pastor Ednei pegou a naftalina e comeu. Naftalina é aquelas bolinhas assim, ó. branca, assim, que foi meio das roupas, para poder dar barato. A mãe do Vitinho sabe que era naftalina. Naquela época tinha bastante. Agora, nos dias de hoje, já quase não tem, porque nós temos o Comfort, nós temos os Vanish da vida, que deixa a roupa cheirosinha. Mas na época do meu pai e da minha mãe, tinha o quê? As naftalinas. Naftalina. Então, o que acontece, queridos? O pastor Ednei, ele comeu a naftalina. Ele era pequeno, achando que era bala. E aí o que acontece? Hoje ele tem algumas dificuldades na fala dele. Então o que eu quero falar? E daí, João? O que eu quero falar para vocês? Quando a pessoa toma um veneno, ela pode até não morrer. Mas ela fica com sequelas. E era isso que a igreja estava sendo acometida. O povo pegava lá em Pérgamos, eles pegavam e davam comida consagrada ao povo. Eles não morriam, porque não era um veneno que era letal. Mas o povo ficava com sequelas. Eles ficavam com pensamentos errados, eles começavam a terem mentalidade errada, eles começavam a pensar que as coisas eram totalmente diferentes daquilo que eles já tinham aprendidos. Então, queridos, nós precisamos estar atentos, para que a gente não fique paralisado nessas ações, para que a gente não possa receber um alimento contaminado. E aí, as nossas informações começam a ficar dislexas. O que é dislexia, Senhor? A pessoa tem dificuldade de conseguir entender as coisas e de conseguir amanhã, eu falo agorinha, de repente eu já não lembro mais. Isso é o que? É dislexia. Então nós precisamos estar atentos. Nós estamos há 3 semanas ministrando a respeito de Apocalipse. Apocalipse revela o fim dos tempos. Fala de algo que vai acontecer e será verdade. Foi dado uma revelação e nós temos visto hoje as pessoas sofrendo por conta disso. Então as igrejas, elas estão esfriando, elas estão sendo perseguidas, elas estão sendo contaminadas, a fim de quê? De que o evangelho empobreça, que o evangelho acabe. E vocês aqui, que estão aqui hoje, são responsáveis por dar continuidade no evangelho. Vocês são pessoas responsáveis para que o evangelho não seja contaminado. Júnior, me dá um exemplo de contaminação. Como que a igreja pode ser contaminada? Quem é a igreja de Cristo? Nós é muita gente. Quem é a igreja de Cristo? Eu sou a igreja de Cristo. E como que eu sou contaminado? Quando eu entro num site pornográfico. Como eu sou contaminado? Quando eu fico com conversa fiada em
praça por aí. Quando eu sou contaminado, quando eu fico na internet procurando assuntos que eu não devo, quando eu fico conversando conversinhas fiadas no WhatsApp, isso é contaminação. É isso que a igreja vai passar. Quando fala aqui de Pérgamos, naquela época não existia tecnologia. Eles não tinham WhatsApp, senão eles iam contaminar a igreja através do WhatsApp. Eles não tinham celular, senão eles iam contaminar a igreja através do celular. Mas eles tinham uma estratégia. O que era? Alimento, comida. E eles traziam a comida e davam para o povo. Uma comida contaminada. E hoje em dia, quais são as fontes de contaminação? Internet, WhatsApp, televisão, Facebook, da vida, as mídias, todas as mídias hoje são responsáveis por contaminar o povo. As mídias. Nós recebemos o tempo todo informações erradas. O tempo todo nós somos ensinados com coisas que não vamos produzir nada. Isso é o que? Contaminação. Então o povo de Deus precisa estar atento. Quem é o povo de Deus? A igreja de Deus somos eu. Eu e você somos a igreja de Cristo. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar ligados para que a gente não seja contaminado, para que a gente não seja pegos de surpresa. E às vezes a gente está comendo coisas contaminadas e nem sabe que isso é contaminação. Às vezes a gente está se alimentando de coisas erradas e não sabe. E muitas das vezes nós sabemos que aquilo ali é errado, que vai nos levar a ter sérios prejuízos. E essa igreja de Pérgamos estava passando por esse momento. E hoje, queridos, é mais difícil ainda. Porque, tem Cosmo e Damião, vocês já estão aprendendo que é errado. Vocês não podem comer. Mas e o que vocês fazem quando vocês estão no quarto de vocês, na internet? Não precisa me responder, mas pensa aí. Será que vocês não estão sendo contaminados? Será que vocês não estão contaminando o coração de vocês com coisas erradas? Quando vocês estão lá no quarto de vocês sozinhos, o seu pai e a sua mãe não têm acesso ao que você está fazendo. E aí vocês estão sendo contaminados. Aí você pode falar assim, Júnior, mas eu não faço nada de errado. A contaminação, às vezes, não aparece. Às vezes você não consegue entender que você de fato está sendo contaminado. Porque o inimigo, ele é estrategista. Vocês lembram que eu falei para vocês que a igreja estava sendo perseguida? E aí o capeta sabe que não adianta perseguir a igreja. E o que ele faz? Ele muda a estratégia. Ele começa a contaminar aquela igreja. Então, queridos, nós precisamos estar atentos. Pensa você aqui agora. Será que você não está sendo contaminado pelo seu amigo? Será que você não está mudando a sua essência? Será que você não está deixando de ser quem você era? Será que você não está deixando Deus se afastar de você por conta da contaminação que você teve hoje, por conta de uma amizade? Será que você não está perdendo o seu foco? Será que aquilo que Deus te chamou, colocou no seu coração hoje, está deixando de ser verdade por conta da contaminação? Contaminação é assim, queridos, é a gente pegar uma pessoa e embutir uma ideia nela. Larga a mão, esse negócio de ir na igreja aí, esse negócio de crente aí, se pá, nem enrola. Estou de boa nessa igreja aí, irmão. Você está sendo o quê? Contaminado. Você vai na igreja hoje? Eu vou. Não, vai ter um negócio aqui para nós fazer, vem para cá. Uma social aqui. E aí o que acontece? Uma festinha, um grupo de amigos se reúnem, fazer uma social. Então, queridos, olha só, nós precisamos estar atentos. Hoje tem uma mídia que está sendo lançada. Eu vi muitas fotos de jovens, até mesmo na nossa igreja.